vamos mudar de assunto. Você que paga pensão, aliás, eu sou especialista na matéria, né? Pensão alimentícia é comigo mesmo. Ou você recebe, e é muito sério isso, você tem que cumprir com os seus deveres. Você sabe também os seus direitos? Na semana passada, exatamente durante o... Atenção, gente, vamos lá, vamos trabalhar. O quadro Dúvidas do Consumidor, a gente recebeu muitas perguntas a respeito desse assunto. Exatamente por isso, nós achamos apropriado convidar nosso defensor público. Ele é nosso, ele é público. O doutor Marcos Feitosa Lima, para responder para nós a respeito destas questões inquietantes. Doutor, seja bem-vindo. Como é que vai, doutor? Prazer em vê-lo, tudo bem? Bom dia, Sérgio, novamente, telespectadores. Eu sempre digo que é uma honra renovada estar aqui nesse programa, que é líder de audiência, né? Obrigado, querido. E agora para tratar de um assunto, mais uma vez, um assunto que desperta muito interesse, muitos questionamentos, muita polêmica, que é a bendita pensão alimentícia. É, abençoada, porque eu já te falei, eu sou especialista porque eu pago e pago muito bem. E os filhos, eles, como todos falam, os filhos não pediram para nascer. Exatamente. Precisam ter realmente essa estrutura. Mas vamos lá, já temos a primeira pergunta, eu tenho perguntas aqui. Vamos lá, doutor, tenho perguntas também. Vai colocar no telão também ou eu tenho aqui, ó. A primeira, deixa eu ver aqui, já está aqui, ó. Thais Lane diz assim: doutor, bom dia. Quando a pensão alimentícia está atrasada, o que eu devo fazer, doutor? Então, se a pensão alimentícia está atrasada, você tem que buscar a justiça para entrar com a ação que hoje a gente chama de cumprimento de sentença, que é a execução da pensão alimentícia. Tem dois ritos: o rito da prisão e o rito da penhora. Então, veja só. Quando é que se dá, para que eu possa entender, quando é que a gente pode ingressar pelo rito da prisão e pelo rito da penhora? Até os últimos 3 meses pode ajuizar para cobrar e se a pessoa não paga, vai ser constrangido e poderá ser preso. Da cadeia. É intimado, exatamente. É um remédio constitucional que efetivamente tem eficácia. Independentemente do executado, do devedor da pensão, ser de classe mais pobre, o classe mais alta, funciona. Esse remédio jurídico, ele é... O cara morre de medo. Ele é tiro e queda. Então, veja só, mas tem que ser mesmo, né? Não tem outra opção. Porque exatamente é a questão. E às vezes é lamentável que, por incrível que pareça, tem pais que até deixam empregos para não ter que pagar pensão alimentícia. Isso é cruel, né? Isso é cruel. Então, veja bem, só para arrematar a pergunta e esclarecer melhor, então, os 3 últimos meses. Aí a pessoa muitas vezes diz, eu tenho que aguardar 3 meses para ingressar com a ação? De jeito nenhum. Não, porque isso também... tanto o STJ já tinha súmula nesse sentido e agora o SPC também, de 2015, ele já consolidou isso, até os 3 últimos meses. Mas não quer dizer que você precisa esperar 3 meses. Basta ficar em dívida com 1 mês, que já justifica entrar com ação de cobrança. Então, isso pelo rito da prisão e deixar muito claro. Só aquelas 3 últimas parcelas, ou está em atraso, eu pago, estou livre. Não. São as 3 últimas anteriores ao ajuizamento da ação e todas aquelas que forem se vencendo no curso do processo. Ou seja, se eu dou entrada hoje com a ação, hoje nós estamos em setembro, aí eu ingresso pedindo o mês de agosto, de julho e junho, mas se o devedor for citado apenas lá para novembro ou dezembro, ele somente se livra do processo e da prisão se ele pagar essas 3 últimas e as que se venceram. Atualizando as dívidas. Atualizando. Beleza, vamos trabalhar com calma, porque é importante a gente entender exatamente a situação. A segunda doutor, a Cristina de Carmópolis. Tenho 5 sobrinhos que moram com a avó. 3 são menores e 2 maiores, de 18 anos. O pai recebe uma pensão da mãe das crianças, que faleceu há 4 anos e não repassa o dinheiro. Ô doido, já tem outra família. O que devemos fazer, doutor? Viu aí? Então, pois é, realmente aí é complicado, Cristina, mas tem solução sim. Primeiro, que 5 sobrinhos, os maiores, essa pensão que recebe da esposa, então, pensão por morte, que o direito é das crianças, ele está inclusive retendo. Além dessa eventual pensão por morte, se as crianças recebem os menores, e o maior só poderá receber
a título de pensão por morte no ramo da Previdência, pelo direito previdenciário, até 21 anos de idade, caso ele esteja ainda cursando nível superior, se esteja na faculdade. É evidentemente que não existe, agora, isso é a pensão por morte, mas a pensão que o pai deva pagar para um filho em razão do direito de família, não existe idade, que até eu aproveito a pergunta para a dica da Cristina para também esclarecer isso. Até que idade eu posso receber pensão, eu posso cobrar do meu pai? Isso. Então, não existe idade limite. O que a gente apenas sedimentou pela jurisprudência e pela doutrina de que até os 24 anos, desde que você ainda esteja na universidade. Mas tem uma situação interessante. Tá. Eu tenho 24 anos, mas eu ainda não concluí o curso e não foi por desídia minha, porque a universidade esteve várias vezes em greve. Eu estive acometado de alguma doença que interrompeu o curso. Sim. E aí, porque já atingi 24 anos, eu vou perder o direito a essa pensão? Não. Então, cada caso é uma casa, eu sempre costumo dizer. Cada caso é uma casa e vai depender da necessidade e possibilidade. Então, voltando à pergunta para esclarecer, Cristina, é evidentemente que esse pai ele tem que repassar e você pode acionar a justiça, inclusive denunciar até o Ministério Público, porque se ele recebe pensão por morte, que era destinada aos filhos, e ele está retendo, inclusive isso pode caracterizar um crime no âmbito do direito penal. Sem contar que, além dessa pensão que as crianças eventualmente venham receber, né, por conta desse direito previdenciário, não impede e não isenta o pai de pagar a pensão, porque possa ser que esse benefício ainda não seja o suficiente para custear a vida dos menores. Então, o maior de 18 anos, aí é um caso que a gente tem que ir... Caso a caso. Estudar com mais cautela. Mas a necessidade dos menores, essa necessidade, ela é presumida. Para ficar absolutamente claro, doutor. Vamos lá. Próxima pergunta, atenção, bota na tela, por favor. Gildete, do Santa Maria, bom dia. Eu gostaria de saber se o pai pode tirar o filho do plano de saúde. Pronto, veja só. Quando a pessoa diz, pagou, a gente faz, para que a gente possa esclarecer melhor, a gente faz um acordo em audiência e o pai ficou responsável de pagar 20% dos seus vencimentos, por exemplo. Sim. Mas não foi incluído o plano de saúde e nem escola. Então, aqueles 20%, em princípio, vai ter que custear tudo isso. É para a escola, é para plano de saúde. Então, para que você tenha direito a um pagamento de mensalidade escolar, a um plano de saúde, tem que constar na sentença ou no acordo. Senão, esse plus, esse pagamento extra, vai ser uma mera liberalidade do pai. Se ele ficou obrigado na sentença a pagar plano de saúde, ele não deveria cancelar o plano. Agora, se ele cancela, então a gente vai entrar com aquela ação que é o cumprimento de sentença. Se não constou nem no acordo, nem na sentença a obrigação de pagar o plano de saúde, ele pode retirar. Ele pode retirar a qualquer tempo. Se ele apenas pagar, porque muitas vezes a mãe faz um acordo. A gente costuma dizer a mãe, porque de regra é o pai que paga a pensão. Mas, Sérgio, é bom que a gente lembre que isso está também sendo invertido. Porque hoje a guarda não necessariamente fica com a mãe. Se a guarda ficar com o pai, a mãe também está obrigada a pagar a pensão. Então, muitas vezes, a pessoa diz, como é que vai entrar com ação, pedir a prisão de uma mãe, mas ela é devedora de pensão. Se o pai poderá ser preso porque ele está deixando de pagar a pensão para o filho, que ele ficou obrigado perante a justiça, de igual sorte, a mãe. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Doutor? Vamos para mais uma dúvida, vamos lá. A Maria José de Laranjeiras nos pergunta ao senhor, doutor, os pais se separaram e a menina fica comigo, que sou a avó. Aliás, uma avó que também me escreveu agora há pouquinho. O pai casou de novo. A mãe paga a escola e o pai paga o plano de saúde e o resto sou eu e o vô. Os pais têm que pagar a pensão para essa criança? A criança tem 5 anos. Maria José Laranjeiras. Perfeito, dona Maria José. Então, veja só. A mãe paga a escola e o pai que paga o plano de saúde. A criança está com a avó. Então, veja só, de qualquer sorte, tanto o pai quanto a mãe,
já estão contribuindo. Se essa contribuição ainda não for suficiente, evidentemente que ela pode ainda cobrar a pensão, mas de qualquer sorte, a pensão já está, porque o pagamento da pensão alimentícia não necessariamente tem que ser pago em espécie. Você pode também, como é o caso, pagar um plano de saúde para substituir o valor, mas de regra você paga a pensão, até porque tem gastos que são prioritários, você precisa de dinheiro. Mas não quer dizer que você não possa, por um acordo, ficar responsável por pagar o plano de saúde, pagar a escola. Nesse caso, se ainda for insuficiente esse pagamento, tanto do pai quanto da mãe, poderá também ingressar com a ação de alimentos para que essa avó receba. E aproveita a pergunta da Dona Maria José para fazer também outro esclarecimento. Os avós são obrigados a pagar a pensão alimentícia? Eu vou pegar carona agora, doutor, para a gente fechar. Vamos, então. A Maria Benedita Santos me enviou uma pergunta agora, que é a sua resposta. Sou avó, estou preocupada com a situação dos meus netos. Corro o risco de pagar a pensão? Maria Benedita Santos. Então, observe, sim, os avós também correm risco, porque agora é preciso esclarecer que a ação de alimentos contra os avós, ela é uma ação subsidiária. Ou seja, na ausência, na impossibilidade dos pais, é que você reclama, você pode ingressar contra os avós. Se o pai tem condições e a mãe tem condições, evidentemente que não vai sacrificar os avós. Agora, também há a possibilidade de, ainda que o pai pague uma pensão, recorrer a um avô ou a uma avó, pode, de forma excepcional, é bom deixar bem claro, isso não é regra, excepcionalmente, pode entrar com ação para que complemente esses alimentos, que são os alimentos complementares. E é bem verdade que, normalmente, o percentual que vai ser suportado pelos avós é um percentual menor daquele que suportaria o pai. Justamente assim, apenas para dizer, para demonstrar que a criança não pode ficar sem nenhuma proteção. Mas é lei, inclusive tem previsão no Código Civil, que pode buscar alimentos primeiramente aos ascendentes, depois descendentes, enfim, e excepcionalmente até os irmãos também podem ser alvos de pagamento de pensão alimentícia. Muito bem, doutor, e vamos cumprir com esta obrigação, é dever. Eu cumpro com prazer, porque realmente isso significa benefício para nossos filhos. Doutor, uma aula de direito, te agradeço de coração. Boa primavera, um bom dia, boa semana, doutor. Muito obrigado a todos vocês também. Tchau, querido, muito obrigado.